Bom dia, boa tarde, boa noite a todos que estão ouvindo. Vou falar um pouco sobre a complexidade do entendimento de um somatório e o que ocorre nele e como aplicar a fórmula para sempre encontrar sua constante. Bom, primeiro vamos entender o que isto quer dizer, certo? Ele está dizendo que é um somatório que vai de 1 até n e o seu k elevado a 99, o que é exatamente isso? Bom, está basicamente dizendo que k recebe... Ele está basicamente dizendo o seguinte: primeiro termo começa com 1 elevado a 99, depois 2 elevado a 99, depois 3 elevado a 99, depois 4 elevado a 99, e isso até chegar aonde? Em n elevado a 99, ok? Vai ser a soma de tudo isso. A soma. E ele está perguntando se isso é da ordem de O de n elevado a 100. Ou seja, se isto aqui, né, se n elevado a 100, consegue ser maior que n elevado, do que a soma de 1 até n todos elevados a 99. E aí, para comprovar que isto é verdade, você pode fazer o seguinte questionamento: mas não seria da ordem também de n elevado a 99? Por exemplo, daria certo com n elevado a 99? Isso seria verdade? Não. E é isso o que eu vou comprovar nesse vídeo. Vamos lá. Primeiro vamos abordar sobre... É aqui um spoiler, né? Mas primeiro vamos abordar sobre a soma dos n termos. Uma soma normal, que vai de 1 até n e vai aumentando de 1 em 1. Por exemplo, é 1, 2, 3, 4, 5 e vai até n. Quanto é a soma de tudo isso? Para explicar como foi se criado a fórmula, primeiro eu vou lembrar como Gauss formulou a progressão aritmética. Bom, Gauss estava em sua aula e o professor pediu para os alunos somarem todos os números de 1 até 100. Ou seja, somar 1 mais 2 mais 4 mais 5 mais 6, enfim, até chegar em 100. Certo? 1, 2, 3. E naquela época não existia a fórmula que conhecemos de progressão aritmética, porque foi Gauss que formulou ela quando criança. E como foi que ele chegou nessa conclusão? Ele pensou: 1 mais 100 dá 101. E 2 mais 99 também dá 101. E 3 mais 98 também dá 101. Ou seja, Gauss ele pegou os inversos, fez pares e somou. E ele viu, tem quantos pares aqui dentro? Vai ter 50. Então ele somou 50 vezes 101 e ele conseguiu dizer para o professor rapidamente que a resposta seria 5050. O professor dele perguntou como ele chegou nessa resposta tão rápida. Ele mostrou a justificativa dele e criou a fórmula da soma de uma progressão aritmética. Só que agora vamos destrinchar esta mesma fórmula que ele criou, só que em vez de ser de 1 até 100, ser um somatório que vai de 1 até n. O que 50 representa? 50 representa a quantidade de termos totais aqui dividido por 2. Porque 100 dividido por 2 dá os 50 pares que ele achou. Ou seja, tem quantos pares aqui? Vai ter n sobre 2. E o n, ele multiplica quem? E isso multiplica quem, né? A soma de quem? Do primeiro termo com o último termo. Também poderia ser a soma do segundo termo com o do penúltimo termo, a do terceiro termo com a do antepenúltimo termo. Mas, para formular um caso geral, você sempre vai reconhecer mais o que? O primeiro termo e o último. Logo, criou-se, foi n, o último termo, mais o primeiro.
Então foi assim que Gauss chegou na conclusão que n vezes n mais 1 sobre 2 dá a fórmula. Agora, se você destrinchar isso, daria o quê? N ao quadrado mais 1 sobre 2. Ou seja, se você me perguntasse, isso aqui é da notação O de apenas n? Não. Seria da notação O de n ao quadrado. Dito isto, a gente chegaria, por exemplo, na fórmula. E como é. Aí você pode me garantir. E se fosse agora, por exemplo, o somatório dos termos ao quadrado? Ou seja, fosse 1, depois 2 ao quadrado é 4, depois 3 ao quadrado é 9, depois 16 e sucessivamente até chegar em quem? N ao quadrado. Como você me comprova isso? Bom, a gente chegaria num tópico da matemática chamada a soma de séries dos quaismos termos ao quadrado. Uma ressalva. Você não precisa se preocupar em entender como funciona a série telescópica que evidencia as diferenças dos quaismos termos aos quadrados e por isso formularia a fórmula justamente do somatório deles. Não das diferenças, mas dos quaismos termos aos quadrados, que são justamente isso, certo? O que você precisa entender é o raciocínio de quê? De que n elevaria o seu grau em 1. Todo somatório eleva o grau do último termo, do n no caso, em 1. Então, por exemplo, no conceito de série telescópica, a gente, por exemplo, descobre que evidencia a diferença. Por exemplo, a diferença de 4 para 1 é 2 ao quadrado menos 1, com n sendo quanto? Sendo 1. A diferença ao quadrado de 3 ao quadrado, a diferença de 3 ao quadrado para 2 ao quadrado seria de n mais 1 menos n mais 1 ao quadrado menos n, que seria quanto? 2 ao quadrado mais 1, com n sendo 2, né? 2 ao quadrado mais 1, ou 2 mais 1 ao quadrado. 2 mais 1 elevado ao quadrado, daria 3 ao quadrado, com menos n ao quadrado, que é 2 ao quadrado, logo 4. E fazendo isto, por exemplo, a soma de tudo isto, se a gente destrincha essa fórmula, a gente chega em uma fórmula do primeiro grau. Por quê? Porque n mais 1 ao quadrado menos n ao quadrado ficaria quanto? O quadrado é o primeiro termo, que iria se anular com este. Depois, 2 vezes o primeiro com o segundo, 2n, com mais o último termo ao quadrado, 1. Logo, e a gente cortou os quadrados, logo gerou uma fórmula do primeiro grau. Fazendo isto, a gente poderia aplicar esse mesmo conceito somando tudo isso. Ao somar tudo isto, você conseguiria evidenciar, a partir desta fórmula, a partir da soma dos cúbicos, você conseguiria evidenciar a fórmula dos quadrados, que justamente você chegaria nessa aproximação. Nessa aproximação não, nessa fórmula. É uma fórmula um tanto quanto conhecida. É a fórmula dos quaismos termos elevados ao quadrado. E ela funciona, inclusive, porque se você quer, por exemplo, eu quero a soma dos termos ao quadrado, que vai de, por exemplo, 1, 4 e 9. Isso aqui tem que dar quanto? 14. Aí vamos fazer. N representa a quantidade de termos aqui, ok? Ficaria 3 vezes 4, que é 12, vezes 6 mais 1, 7, que é o mesmo que o quê? Dividido por 6, corta, ficaria 2 vezes 7, 14. Aí o intuito é, em análise de algoritmos, eu preciso saber a série telescópica dos termos ao quadrado? E aí você me pergunta, e para evidenciar os quaismos termos elevados a 99? Aí você teria que fazer tudo isso aqui elevado a 99, adaptar a sua fórmula e você iria descobrir. Agora, existe a necessidade de todo o algoritmo você fazer isso? Não, porque é justamente
a formulação que eu disse previamente. Todo somatório de 1 até n nesse modelo, né, por exemplo, se fosse assim, 1 até n, onde o termo geral é i ao quadrado. Logo seria 1 ao quadrado, com 2 ao quadrado, com 3 ao quadrado, com n ao quadrado. Sua fórmula resulta em quê? Em relação a n. Você iria acabar encontrando um n ao cubo. Por quê? Ficaria n vezes 2n. Você encontraria o quê? 2n ao cubo. Depois você encontraria n ao quadrado, encontraria também quem? N. Então, toda fórmula de somatório, isso aqui geraria o quê? Um somatório que teria um n ao cubo, teria um n ao quadrado e um n. E um somatório que fosse i cúbico, onde seria o quê? 1 ao cubo, com 2 ao cubo, com 3 ao cubo, com 4 ao cubo e chegando até n ao cubo. Geraria o quê? Um n ao quadrado, um n à quarta, um n ao cubo, um n ao quadrado e um n. E é isso o que a gente vai... E é isso que a gente comprova agora com essa coisa na cabeça, que é uma progressão que era para ser aritmética, mas não foi, porque o índice justamente... Não, o termo de uma... Veja, vamos olhar para a fórmula de Gauss. Aqui aumenta apenas de 1 em 1. Aqui não. Aqui aumenta o quê? As diferenças evidenciadas. Aumentou em 3, depois aumentou em 5, aumentou em 7. Esse é o conceito das diferenças. Isso nada mais é que o quê? Que o conceito de série telescópica. Agora eu preciso saber de série telescópica e tudo isso para evidenciar? Não. Porque a gente vai tratar de outro conceito. Por exemplo, se a gente quisesse comprovar que, por exemplo, o somatório de... Se o somatório... Normal, essa fórmula aqui, ó, N... O somatório de Gauss, por exemplo. N mais 1... Cadê? A fórmula de Gauss. N vezes N mais 1 dividido por 2. Se a gente quiser comprovar que, no caso, isso daqui é da ordem O de n ao quadrado, logo o somatório de 1 em 1, qual raciocínio nós poderíamos ter para cravar uma constante e nela determinar uma constante e um n? Isso seria verdade para todo n acima de n0. O que é que a gente pode fazer aqui? Bom, concorda comigo que n ao quadrado sobre 2 mais n sobre 2 tem que ser menor ou igual que a ordem de n ao quadrado, certo? Dito isto... Não, na verdade, perdão. Eu me equivoquei. Não, na verdade é isso mesmo. N ao quadrado mais n sobre 2. É isso mesmo, perdão. Enfim, se a gente quisesse evidenciar uma constante que iria funcionar para todos os casos, é muito simples. Bastaria que o quê? Eu considerar que isso é o bastaria que eu multiplicasse por 2, por exemplo, né? Ambos os lados, tanto aqui quanto aqui. E, por exemplo, ficaria n ao quadrado mais n tem que ser menor ou igual a n ao quadrado. Logo, você me diria que a constante... E ficaria 2n ao quadrado, né? E você poderia dizer o quê? Que 2n ao quadrado com certeza é maior que o quê? Que n ao quadrado mais alguma coisa.
Porque, veja, é um n normal, não é um n ao quadrado. Logo, minha constante bastaria ser, nesse caso, 1. Porque 2n ao quadrado, né, seria bem maior que isto daqui. E baseado nesse conceito, você vai me perguntar, ok, aqui eu tinha a fórmula. Agora, nesse aqui, que é a questão dos késmos termos elevados a 99, eu não tenho essa fórmula bonitinha. Então, a gente pode fazer o seguinte raciocínio. Veja, o que é maior? A soma de 1 mais 2 mais 3 mais 4 mais n elevado a 99 ou apenas a soma onde todos esses termos são n elevado a 99? Ou seja, n elevado a 99, com mais n elevado a 99, com mais n elevado a 99, e isso n vezes. Por quê? O que é que eu quero comprovar? Se a gente pega um somatório que vai de 1 até 3 com índice 1, a gente vai ter o quê? 1 mais 2 mais 3. É com certeza menor que o quê? 3 mais 3 mais 3. E isso aqui, na verdade, é só outro jeito de escrever o quê? Uma multiplicação. Porque 3 mais 3 mais 3 é o mesmo que o quê? 3 vezes 3. Logo, ficaria quanto? 3 ao quadrado. O que eu quero comprovar aqui é que, por exemplo, 3 elevado a 1 com mais 3 elevado a 1 com mais 3 elevado a 1 é o mesmo que 3 elevado a 2. E se fosse 3 elevado a 2 com mais 3 elevado a 2 com mais 3 elevado a 2, seria o quê? 3 elevado ao cubo. Isso é verdade? Sim. 9 mais 9 mais 9 é quanto? 27. Dito isto, se a gente faz o seguinte, troca todos os termos daqui por n elevado a 99 e soma ele pela quantidade de n vezes, isso nada mais do que seria do que n elevado a 99 vezes n. Isso daria quanto? N elevado a 100. Por isso, bastaria que o quê? Veja, isto daqui é menor do que a soma de tudo isso aqui. E n elevado a 100 já é maior ou igual a isto daqui. Afinal, n elevado a 100 é o mesmo que o quê? Que n elevado a 100. Logo, bastaria que a minha constante fosse igual a 1. E o meu n já sendo 1 também. Eu já teria isso como verdade. E isso se aplica a todos os casos. Então, toda questão de somatório que você encontrar, que for neste modelo, de 1 até n, onde aqui é i ao cubo, se ele falar que é da ordem de n ao cubo, você vai saber que é mentira. Você vai dizer que você vai justificar, porque a soma disso aqui vai dar uma fórmula que chega em n elevado à quarta potência. Porque, no final de tudo, resumidamente, vai dar basicamente o quê? Um n, por exemplo, o índice do somatório. Deixa eu ver onde é que eu estava. Perdão, gente. Vai dar o... Meu Deus, é muita cálculo. Minha nossa. Pronto. Vai dar o n do somatório, ou seja, o último n é quanto? Nesse caso aqui, não é n ao cubo? Vai ser basicamente um n ao cubo vezes n. E isso vai ser o grau do maior n. Então, não tem como você dizer para mim que o somatório, que vai de 1 até n ao cubo, consegue ser limitado superiormente por n ao cubo. Ele não consegue, porque isso vai dar pelo menos n elevado à quarta.
Agora, se você fala que isso é n elevado à quarta, você descobre que isso é verdade. Por quê? Porque 1 ao cubo mais 2 ao cubo com mais 3 ao cubo, isso até chegar em n ao cubo, com certeza é menor do que n ao cubo, com mais n ao cubo, com mais n ao cubo, isso n vezes. E isso é o mesmo que escrever n ao cubo vezes n, que daria quanto? N à quarta. Então, para comprovar que isso, por exemplo, é da ordem O de n à quarta, bastaria a mesma coisa, utilizar a constante 1 e utilizar o n sendo igual a 1. Isso é meio que uma fórmula geral para todos os tipos de somatório, tá? Onde o índice é nesse modelo, que seria semelhante a uma progressão aritmética, mas não é uma progressão aritmética. Porque se você aplica a fórmula de progressão aritmética, você não vai encontrar os mesmos valores, ok? Por conta justamente da evidência das diferenças de uma série telescópica. Que é por isso que a gente faz esse é todo o raciocínio por trás. A gente somaria tudo, evidenciaria a soma dos n ao quadrado, evidenciaria aqui a soma dos n termos, com mais n, com mais 1. Eu não vou aprofundar o porquê, aqui é só a comprovação de que elevaria 1 grau de n. Teria aqui um n ao cubo. Então, com isto, recapitulando, basicamente, só para bater um ponto final, é um somatório que vai de vários termos, onde o último termo vai ser n ao cubo. Ele seria da ordem de n à quarta, mas não seria de n ao cubo. E para comprovar que ele é de n à quarta ou n à quinta, ou qualquer coisa acima de n à quarta, bastaria usar minha constante como 1 e meu n como 1 para comprovar. Fazendo essa pequena expressão, você pegaria a soma, diria que ela com certeza é menor do que apenas a soma dos últimos termos, que com certeza é menor ou igual a apenas um único n à quarta. No caso daqui, a mesma coisa, né? Eu tenho a confirmação de que isso com certeza é menor que isso, e isso com certeza é menor ou igual a n elevado a 100. Diante disso, aqui temos a comprovação, né? E se você me perguntasse, e isso é da ordem, e se fosse para calcular, por exemplo, aqui foi a notação O, e para ser da ordem de ômega, né? Porque você poderia dizer sim que é da ordem de ômega, afinal, ele teria no final da sua fórmula um n elevado a 100, logo ele poderia limitar tanto superiormente quanto inferiormente. Bastaria utilizar uma constante menor do que uma constante menor do que 1, se não estou equivocado. Talvez tivesse que fazer todo o cálculo, sim. Mas creio eu que não, teria que fazer o cálculo realmente, de fato. Mas assim, o intuito foi esse, foi comprovar que era da notação O. E se for da notação ômega, a constante teria que ser menor que 1. Porque, por exemplo, vamos pegar aqui na fórmula de Gauss, certo? Aqui daria o quê? Um n ao quadrado somado mais alguma coisa. Por exemplo, se eu comparasse apenas n ao quadrado com mais n ao quadrado 1 sobre 2 é da ordem de n ao quadrado? Sim, para a notação ômega. Qual seria a minha constante? Veja,
teria que ser minha constante, teria que ser quanto? 1 sobre 2, certo? Aí, nesse caso, quem mandaria aqui seria o termo que está passando dividindo. Por exemplo, né, 1 sobre 2, aí você tem que concordar comigo o seguinte, que 1 sobre 2 n ao quadrado mais alguma coisa, com certeza é menor que 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 1 sobre 2, né? Tipo, isso aqui, isso aqui somado a alguma coisa, com certeza é maior que isso aqui. Logo, bastaria que a minha constante continuasse sendo 1 sobre 2. Aplicando isso, por exemplo, para uma série telescópica, bastaria, dos késmos termos elevado ao quadrado, bastaria ser quem? Minha constante ser 1 sobre 3. E aqui em cima, e se você perceber, existe um padrão, que o denominador, na verdade, é quem? É o expoente mais 1 fatorial. Por exemplo, no n ao quadrado, mais 1 dá quanto? É 3. 2 mais 1 é 3. 3 fatorial é 6, porque 1 vezes 2 vezes 3 dá 6. Dito isto, para comprovar que isso aqui é da notação ômega, nada mais você faria que colocar que a sua constante teria que ser 1 sobre 99 não. 100. 100 fatorial. E aí você conseguiria comprovar que isso é da notação ômega. Perdão se ficou um pouco tanto quanto confuso. Eu sei que é um pouco confuso, realmente, eu me embolei aqui. Mas o ponto é este, sabe? É que o denominador nada mais é que o fatorial do expoente mais 1. E isso seria comprovado para todos. Claro, se você fizesse a série telescópica, você na verdade encontraria que o denominador seria 2 elevado ao quadrado, enfim. Mas ele com certeza seria menor que o quê? Que, por exemplo, dos késmos termos ao cubo, seria com certeza menor que você utilizar o denominador sendo quanto? Sendo 4 fatorial, que é 24. E isso se aplica, por exemplo, a todos os casos. Logo, essa seria a comprovação de ômega para qualquer coisa. Por exemplo, se aqui fosse i ao quadrado, o seu denominador ele é 2 fatorial, logo sua constante bastaria ser 1 sobre 2. Se fosse ao cubo, na notação ômega, bastaria ser quanto? 1 sobre 6, certo? Se fosse 1 à quarta, que é quanto? 1 sobre... Não, perdão. Bastaria ser o expoente mais 1 fatorial, ou seja, 2 mais 1, 3 fatorial. Aqui, 3 mais 1, 3 fatorial, que dá justamente 6. E se for, ou seja, se aqui fosse 99, bastaria que sua constante fosse 1 sobre 100 fatorial. E aí você conseguiria determinar com um n, e o seu n seria 1. E isso seria a sua comprovação, né? Assim, vou ser bem sincero. Das questões que eu fiz, nunca me perguntou para ver se um somatório era menor, né? Tipo, se era da notação ômega. Não, nunca perguntou, nunca perguntou se o somatório era limitado inferiormente, sempre superiormente. Mas se for superiormente, é aquela regra que eu falei, né? De você trocar todos os termos por apenas n e, consequentemente, você descobriria que a soma de todos eles dá um único n com um expoente a mais. Logo, bastaria sua constante ser 1 e seu n ser 1. Agora, se fosse a notação ômega, bastaria o quê? A sua constante ser 1 sobre o expoente mais 1 fatorial. E isso seria a sua resposta para todos os casos, tanto de notação O quanto notação ômega. Desculpem, essa foi a primeira vez que eu pensei nisso, tá? Da notação ômega, eu acabei fazendo agora nesse vídeo com vocês.
Peço a todos que, se ficou um pouco complicado, podem me perguntar, me sugiram coisas, mas enfim, lembre-se também que não precisa cravar uma constante fixa, basta a constante ser verdadeira. E eu comprovo que, neste sentido aqui, ela sempre será verdade, tá? Se você usar esse conceito de fatorial. Dito isto, obrigado a todos que viram até aqui. E a próxima questão será sobre progressão geométrica, que é a questão da... É a quinta questão... Não, é da sexta questão, letra E, que envolve conceitos de derivada. Mas no fundo, gente, é o seguinte. Eu falo desses termos, mas vocês não precisam saber deles. Vocês só precisam saber no fundo que... Se for ômega, vocês precisam saber desse negócio do fatorial. E se for O, basta saber essa comprovação daqui, que consequentemente você sempre poderá usar sua constante sendo 1 e seu n sendo igual a 1. Mesma coisa vale para a notação O. A notação ômega seria 1 sobre o fatorial do expoente mais 1 e o n sendo 1 também. Que é justamente o conceito que eu falei de uma coisa somada a outra coisa, com certeza é maior do que ela foi antes. Entenderam? Enfim, acho que esta aula está um pouco longa já. Foi a maior aula que eu fiz. E é isto. Obrigado a todos que ouviram até aqui e até um próximo vídeo.